vocação matrimonial. Meu nome é Adalto, né? Minha esposa é Cleusa, filho Alejandro, filha Lohane. Vamos falar um pouco da minha trajetória, da nossa trajetória. Pois bem, eu nasci já fazendo parte de uma família católica, embora frequentava muito pouco a igreja em função de morar longe da igreja, né? Aí na minha fase de adolescência, a gente já mudou para a cidade, eu já passei a frequentar mais aos finais de semana, já não dependia dos pais, né, para levar, e a gente eu passei a ir todo final de semana e fazia parte da programação do final de semana. Aí posteriormente eu vim para Goiânia, continuei frequentando a igreja, inclusive eu gostava muito de ir na Matriz de Campinas, e até que veio a fase de namoro, né? Eu era uma pessoa muito tímida, ao invés de eu arrumar namorada, a namorada que me arrumava. E durante a vivência de namoro, eu tive várias experiências, experiência positiva e experiência negativa. Uma das experiências negativas que eu tive foi um dia, quando eu trabalhava em uma choperia, né? Um dia entrou uma moça, por sinal muito bonita, acompanhada de um rapaz. E eu olhei para ela e pensei, se eu tivesse uma namorada daquele jeito ali, eu estava feito. Aí ficou só no pensamento mesmo naquele momento. Passou alguns dias, no final do expediente, na choperia, né, os clientes já tinham todos ido embora, ficou só os funcionários, o pessoal começou a guardar as coisas, né? E eu fui ajudar o pessoal a guardar as cadeiras para a gente andar mais rápido para ir embora. Aí de repente, quando eu virei para trás, dei de frente com essa moça. E ela pegou e me disse, eu vou lhe dar um telefonema, quando eu voltar, se você quiser me levar em casa. Eu falei, tudo bem. Naquela época eu usava muito telefone público, né? Ela foi lá, fez o telefonema dela, e nesse espaço que ela foi e voltou, eu pensei, só pode ter caído do céu. E aí eu levei ela em casa, nós começamos a namorar e tal. Durante esse período de namoro, ela viajou, os pais dela moravam no interior, ela viajou, ficou um mês para lá, voltou, a gente continuou. Aí mais ou menos 4 meses de namoro, eu descobri que ela não tinha uma boa conduta. Por fato dela ser muito bonita, ela se vendia em troca de dinheiro. Aí eu interrompi a relação com ela e fiquei muito decepcionado. Aí, devido a essa decepção, aí um dia eu pedi para Deus que guiasse uma namorada para mim que fosse pobre, bonita e fiel. Aí um certo dia, eu brincando de bola com meus irmãos na rua, né, um dia de sábado, aí passou uma menina chamada Cleusa. Eu nunca tinha visto ela e nem ela também me visto. Aí eu perguntei para o meu irmão, quem é essa menina aí? Aí ele falou assim, não, trabalha em tal lugar, com fulano. Aí neste momento, eu fui lá dentro, calcei uma sandália havaiana e fui atrás. E como assim, eu era muito tímido, né? Eu cheguei lá, esse dia eu esqueci a timidez. Aí cheguei lá, ela veio me atender, perguntou o que eu queria. Eu falei, não, eu só vim te convidar para a gente sair, eu quero te conhecer. Ela ficou sem resposta, né? Não estava nem entendendo o que eu estava dizendo direito. Aí ela foi lá no fundo, numa sala lá no fundo, conversou com a patroa dela. Aí já veio com certificado de garantia. Aceitou meu convite. Aí nós começamos a namorar,
namoramos por vários anos, né? Aí quando completou 5 anos, eu não tinha intenção de casar. Ela também só me enrolando, né? E quando aí passou 5 anos, eu falei, não, acho que está na hora de casar. Falei, mas antes de casar eu quero ter minha casa. Aí fui pensar como que eu ia construir essa casa. Eu tinha uma moto e nesse fato também aconteceu uma coisa muito importante. Deus atendeu mais um pedido meu, né? E eu tinha uma moto, falei, vou trocar essa moto num lote e vou construindo aos poucos. Aí quando eu terminar de construir, eu caso. Aí eu peguei um dia de sábado, peguei essa moto, vim procurando um lote por aqui nesse bairro. Não encontrei nenhum lote com placa de vendas. Aí eu parei a moto ali na esquina e olhei para cá, que era um terreno vago, não tinha nenhuma construção, mas era um terreno plano. E eu falei assim, Deus podia me ajudar que eu encontrasse um lote ali. Mas eu passei aqui, não tinha nenhuma placa, fui embora e continuei buscando esse lote para trocar na moto. Coloquei anúncio no jornal, troque-se uma moto por um lote. Apareceu vários lotes, mas em local onde eu não tinha intenção. Aí um dia eu pego o jornal, fui olhar, ver se tinha algum anúncio de venda de lote. Tinha lá um lote, vende-se um lote, troca-se um lote em troco de uma moto. Eu peguei o endereço, quando eu cheguei aqui, o endereço é exatamente onde eu tinha fixado os olhos e pedido para Deus que eu encontrasse um lote ali naquele local, era justamente aqui. Aí eu procurei o proprietário, cheguei lá, perguntei ele quanto que ele queria no lote, ele falou 750 mil, na época era a época do Cruzeiro, aí minha moto valia 600 mil. Aí eu falei para ele, ó, eu te dou a moto e te volto 150 mil, mas aí você tem que parcelar em 3 vezes de 50 mil. Naquela época era muito dinheiro. E ele concordou. Aí falou assim, então vamos amanhã no cartório para a gente eu passar a escritura para você, você passa o documento da moto para mim. Aí nós fomos. Um fato interessante que até hoje eu conto, é que eu não conhecia ele, ele não me conhecia. Essa diferença que eu fiquei devendo para ele não me perguntou, não me pediu para assinar nada, simplesmente ficou na conversa de eu pagar ele. Mas quando venceu a primeira parcela, eu fui lá e paguei. Quando venceu a segunda, eu já consegui pagar a segunda e a terceira tudo de uma vez. E nisso eu já comecei o plano de construção. Aí eu comecei a fazer o projeto, tal, aprovar na prefeitura. E nessa altura, o sogro já estava me arrochando para casar, né? Toda vez que eu ia lá, ele perguntava, e o casamento? E o casamento? Aí foi um dia eu falei para ele, não, eu só vou casar quando eu terminar a casa. Aí ele parou de me perguntar pelo o casamento, mas passou a perguntar pela casa. Aí toda vez que eu ia lá, ele perguntava, e a casa? Eu falei, não, tá indo, mas é devagar, porque de acordo com a minha renda tem que ser devagar. Eu tinha planejado construir essa casa em 5 anos, de acordo com o que eu ganhava, né? Mas Deus me ajudou que em 3 anos eu terminei de construir. Eu falei, agora não tem mais explicação, né? Eu vou ter que casar. Aí eu terminei a casa em março, quando foi maio a gente já procurou oficializar o casamento. Até quando a gente foi procurar a igreja para ver o que precisava para casar, houve um pequeno embaraço, porque ela foi batizada em outra igreja. Aí o padre, se não me engano, até o padre Augusto, que atendeu nós, falou, não tem jeito não, porque ela tem que batizar na igreja católica. Aí na hora eu falei, não, então eu vou casar só no civil mesmo. Ele virou, não, calma aí. Vamos pedir autorização ao bispo, vamos alegar que ela batizou em outra igreja por ignorância. Assim foi feito. Uma semana depois a gente voltou lá, já tinha autorização para a gente se casar. Aí marcamos o casamento, arrumou a papelada, tudo, e nos casamos. Aí após 3 meses, ou 3 anos, veio o primeiro filho. E mais 2 anos veio
o segundo. Aí nós já formamos a família. Aí durante um tempo eu fiquei afastado da igreja, assim, porque eu trabalhava final de semana, e chegava de domingo eu estava cansado e isso acabou me afastando da igreja. E os filhos foram crescendo, o mais velho já estava com 7 anos, a mais nova com 5. Eu falei, eu vou ter que voltar, levar os filhos para a igreja. E sempre pensando nisso. Aí foi um certo dia, eu peguei eles, coloquei no carro, falei, vamos procurar uma igreja. Aí fomos na igreja ali da Santa Luzia. Chegamos lá, estava no meio da missa. Falei, não gosto de assistir, chegar na missa no meio, assistir missa pela metade não. Aí fomos no Parque da Laranjeira, estava para iniciar. Aí assistimos a missa lá e continuamos todo domingo ir lá novamente. Aí um certo dia, uma senhora nos procurou, perguntou qual que é a idade dos seus filhos. Eu falei, ela falou assim, ó, tá na hora de você colocar eles na catequese. Se não me engano, essa pessoa foi a Beth. Aí eu falei, ó, ela falou, ó, tá na hora de você colocar eles na catequese. Ele perguntou onde eu morava, eu falei, então... E ela falou, então para vocês fica melhor na comunidade do São João Batista. Até então eu não conhecia. Aí eu passei aí na comunidade de São João Batista, vi que os padres eram os mesmos, né, lá da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe. Passei a frequentar a paróquia São João Batista. Aí eles fizeram a catequese lá. E um dia eu pensei, o que eu poderia fazer para ajudar aqui na igreja? Aí pensei, fazer leitura eu sou muito ruim, né? Para servir a Eucaristia, eu acredito que tem que fazer um curso, tem que ter algum treinamento. E a gente sempre ia na igreja, sentava no cantinho lá, sempre no mesmo lugar. Aí um dia uma senhora nos procurou, falou, vocês não querem fazer o curso para ministro, não? Eu falei, nós podemos tentar. E passou uns 3 meses, nós fomos chamados para fazer esse curso de ministro. Fizemos e começamos a trabalhar na igreja como ministro. Aí passou um tempo, minha esposa se abdicou dessa função, porque devido ao trabalho dela, não estava dando certo, porque ela estava trabalhando no final de semana. Mas eu continuei, estou continuando até hoje firmes, né? E os filhos já cresceram, né? Agora a gente... vamos todos juntos também. E para resumir, né, essa história, vou fazer um resumo rápido, né? O namoro é um período de adaptabilidade para que o casal conheça suas indiferenças antes de assumir o matrimônio. O casamento é como se fosse um desafio, mas vale a pena. Requer uma certa responsabilidade, a qual deixa as pessoas indecisas, até com um certo medo, né, antes de assumir a relação conjugal. O amor conjugal é como se fosse uma planta, requer uma série de cuidados, necessita constantemente de ser regado, adubado e podado. O matrimônio tem seus valores também. O maior valor do matrimônio é a fidelidade conjugal. E os maiores bens são os filhos. O maior patrimônio é a família.